Olá, sou o professor Marni, sou um professor de Biologia e estou enviando mais um vídeo para o canal, trazendo aqui mais uma questão, como vocês estão vendo aqui, de Ecologia do Enem de 2019, tá bom? A questão é bem tranquila, bem simples e a gente vai tentar aqui resolver de uma maneira bem explicada, tá? Para a gente poder entender como é que o Enem pede as questões, como é que funciona aí, principalmente nas questões de biologia, tá certo? Então, olha só, bora aqui para a questão. As cutias, pequenos roedores das zonas tropicais, transportam pela boca as sementes que caem das árvores, mas em vez de comê-las, enterram-nas em outro lugar. Esse procedimento lhes permite salvar a maioria de suas sementes enterradas para as épocas mais secas, quando não há frutos maduros disponíveis. Cientistas descobriram que as cutias roubam as sementes enterradas por outra. E esse comportamento de ladroagem faz com que uma mesma semente possa ser enterrada dezenas de vezes. Então, perceberam que a questão é tranquila, tá bom? Tá mostrando aqui a relação que ocorre entre as cutias, cita aqui um pouco sobre as sementes, tá? Mas o foco aqui da questão é sobre essa interação ecológica entre as cutias. Então, olha só o que pede aqui. Essa ladroagem está associada à relação de... Aqui são 5 alternativas, apenas uma está correta. Sinfilia, predatismo, parasitismo, competição e comensalismo, tá bom? Então, veja bem, voltando aqui para a questão, a gente percebe o seguinte, que a cutia ela enterra a semente, e aí vem outra cutia, né? Consegue localizar aquela semente enterrada, tira de lá e vai enterrar em outro lugar, tá? Então a gente percebe que aquele indivíduo, aquela cutia que enterrou, aquela primeira, perdeu essa semente, já ficou sem, né? Por quê? Porque outra cutia veio, desenterrou, pegou e levou para outro lugar. Então a gente percebe que existe aqui uma disputa por alimento. Por se tratar de uma mesma região, né, como ele fala aqui nas zonas tropicais, se tratar de uma mesma região, de um mesmo ecossistema, tá? E por se tratar também de dois indivíduos da mesma espécie, olha só, as cutias, a gente já pode o quê? A gente já pode eliminar algumas alternativas aqui, tá bom? A primeira que a gente elimina é o parasitismo, tá bom? É o parasitismo, tá certo? Por quê? Porque aqui nós temos indivíduos da mesma espécie, tá certo? As cutias. E o parasitismo, ele sempre ocorre com indivíduos de espécies diferentes. Um indivíduo de uma espécie parasitando o indivíduo de outra espécie. Então aqui a gente já elimina o parasitismo, tá certo? O predatismo, tá? O predatismo também praticamente também ocorre entre espécies diferentes, tá bom? Geralmente se tratando de animais, geralmente entre um carnívoro e um herbívoro, tá certo? Professor, e a sinfilia? Sinfilia também tem um outro nome, esclavagismo, tá? E a sinfilia é o seguinte, ela é quando a gente tem também espécies, indivíduos de espécies diferentes, mais uma vez, tá? Porém, esses indivíduos, eles se aproveitam do trabalho do outro indivíduo, tá? Ele se aproveita até mesmo do alimento do outro indivíduo. Porém, qual é a diferença entre aqui? Por que não ocorre entre as cutias o sinfilismo?
já que também um indivíduo se aproveita do alimento do outro, porque o esclavagismo ou sinfilia também ocorre entre espécies diferentes, tá? Indivíduos de espécies diferentes. Então aqui a gente já relata bem aqui, olha, a gente já começa a perceber que já vai sobrando duas alternativas aqui, olha. E se lembram que a questão diz o seguinte, que uma cutia, olha só, roubam as sementes enterradas por outra. Então a gente percebe que aqui está havendo uma competição, tá? E essa competição é pelo quê? Essa competição é por espaço, é por ambiente, é por fêmea? Não, a gente percebe que essa competição é pelas sementes, ou seja, uma competição pelo alimento. E a competição, ela sempre vai ocorrer entre indivíduos da mesma espécie, ou seja, uma competição intraespecífica, tá? O esclavagismo, o predatismo, o parasitismo, o comensalismo, eles são relações ecológicas interespecíficas, tá? Ou seja, são entre espécies, são entre indivíduos de diferentes espécies. E a competição não. Ela, por se tratar de uma relação ecológica intraespecífica, ou seja, que ocorre com indivíduos da mesma espécie, a gente já pode marcar aqui, olha só, a letra D como como alternativa correta para essa questão aqui, tá bom? Então a gente tem aqui indivíduos da mesma espécie, as cutias, tá? Que compartilham o mesmo ambiente, o mesmo nicho ecológico, tá? E estão ali, olha só, roubando, né, nessa relação de ladroagem pelas sementes, ou seja, por um recurso, tá bom? Por um recurso que é o alimento, tá certo? Então a gente já começa aqui, olha, a vir e começa aqui a perceber que a alternativa correta é a letra D, competição, tá certo? Então essa, como vocês estão vendo, uma questão de 2019, é bem tranquilo, é bem fácil. Como sempre, prova do Enem, pura interpretação. É claro que a gente tem que ter um pouco de conhecimento prévio, né? Ter estudado, principalmente aí, o ano todo, tá? Para a gente poder saber esses conceitos aqui, conceitos que podem provocar uma confusão na hora de você resolver a sua questão, tá bom? Então esse é mais um vídeo no canal, se inscreva, compartilhe os vídeos e obrigado. Tchau, tchau.